Porque, como você disse, os últimos acontecimentos foram assustadores. As notícias são desesperadoras. Aquela invasão do Hamas matando foi um criança. negócio que não se viu na nossa geração. Você viu ontem, né? O André contando, foi encontrada uma mulher morta, abriram a barriga e meteram a faca no feto, cara. Isso é uma maldade. É um nível de atrocidade, de crueldade jamais visto na nossa geração. São cenas que remetem ao Holocausto. Exato. Então você vê, um ódio. Então você vê esses acontecimentos agora tão recentes, e você com esse entendimento escatológico, você começa a ficar atento. Por quê? Israel invadido por terroristas. Esses terroristas, eles estão atacando, sequestrando civis, não respeitando nenhum parâmetro moral. Eles estão sequestrando e matando idosos. Eles decapitaram 40 bebês. É isso, depois ficou confirmado que foram menos. Eles mataram 40, mas decapitaram alguns. Não tô minimizando, mas é nesse nível. Que seja um bebê, que seja um já bebê, é um escândalo. Então eles estão molestando crianças, eles estão estuprando mulheres. Eu faço parte de um grupo que recebe vídeos e eu já assisti dois depoimentos de membros do Hamas que foram detidos, que eles estão contando que eles estão estuprando as meninas, eles estão estuprando as mulheres, eles estão matando o cachorro, como você colocou. Então são atos, é um atentado terrorista que simplesmente para Israel seria impossível não dar uma resposta. Foi algo tão agressivo que não tinha como Israel não responder e não retalhar com força para recuperar centenas de civis em primeiro lugar, mas também para retalhar e destruir o grupo terrorista. Também, Rina, para evitar a assinatura do acordo entre Israel e a Arábia Saudita que estava para acontecer. Exatamente. Porque eles não querem esse acordo, eles não querem paz. Os grupos extremistas não querem saber de paz. Os grupos extremistas querem destruir Israel. Porque se entra o Irã na parada, esse é o grande perigo. Então, qual é a nossa preocupação e no que a gente tem que estar atento? Israel está invadindo a faixa de Gaza. Vai entrar por terra. Vai entrar por terra, com força. Não entrou ainda, né? Ainda não. Tava na fronteira. Porque Israel, por mais que a opinião pública se divida em relação a esses acontecimentos, Israel sempre teve esse cuidado. Israel, antes de bombardear, ele avisa onde vai bombardear. Então, quem usa o povo como escudo é o próprio Hamas. Não são os palestinos. Nem todo palestino é a favor do Hamas. Então o Hamas usa aquela população como escudo. Eles colocam os armamentos debaixo de escolas, debaixo de hospitais, para a hora que for bombardeado, eles dizerem, olha aqui o que os judeus estão fazendo, estão bombardeando o hospital. Então tem esse lance da guerra de narrativas que é muito forte para, de alguma forma, conduzir a opinião pública, a opinião mundial de acordo com o que eles esperam. Mas o perigo é esse. Hezbollah já está na divisa do Líbano. Então as chances do Hezbollah entrar em guerra com Israel e atacar Israel também são sérias, isso já está acontecendo, mas o maior perigo é Estados Unidos entrar. Irã, porque está claro e patente que o Irã tem financiado esses grupos terroristas. Você pega uma entrevista do DeSantis, do governador da Flórida, ele fala, se você perguntar para Benjamin Netanyahu quais são os problemas, os 3 maiores problemas que ele tem, ele vai te responder, o primeiro é Irã, o segundo é Irã, o terceiro é Irã. Então o Irã, muito provavelmente, já tem financiado, ele diz que não, mas também se tivesse não estaria dizendo, mas o perigo qual é? Se Israel começar a atacar o Hezbollah, começar a atacar o Hamas, o Irã em algum momento pode entrar na guerra. E se o Irã entrar na guerra, os Estados Unidos vão entrar na guerra. E se os Estados Unidos entrarem na guerra, o Putin já deixou em algumas oportunidades nas últimas décadas muito claro que mexeu com o Irã, mexeu com a Rússia. O Irã está sob essa órbita do cuidado militar russo. Então, isso é um estopim para uma guerra mundial. A gente está talvez muito mais próximo desses eventos do que a gente imagina. Mas também é fato que essa guerra ela é, antes de qualquer coisa, uma guerra espiritual. Em que sentido? Porque os motivos são religiosos, antes de qualquer coisa. Você tem uma guerra não entre judeus e árabes. Você tem uma guerra entre judeus e o islamismo fundamentalista. E é interessante porque nem todo país islâmico é árabe.
A gente tem essa impressão de que os árabes são islâmicos, mas na verdade não. Você pega o Irã, por exemplo, o Irã é persa, o Irã não é árabe. Você pega o Egito não era árabe, o Egito falava a própria língua. O Egito começou a falar o árabe a partir do momento que eles adotaram o islamismo como religião oficial. Então a maioria dos muçulmanos, 62% dos muçulmanos, estão na Ásia, na região do Pacífico ali. O maior país muçulmano do mundo é a Indonésia. A Indonésia, com 240 milhões de habitantes, 200 milhões são muçulmanos. Então nem todo islâmico, nem todo muçulmano é árabe. E também é um fato que nem todo muçulmano ou nem todo adepto ao islamismo é radical. Claro que não. A gente já até trouxe vários aqui para explicar isso também. É bom deixar bem claro. É muito importante que a população tenha consciência disso, porque pesquisas estimam que de 15% a 20% apenas dos islâmicos sejam extremistas, sejam fundamentalistas, sejam radicais. Mas se você fizer essa conta, são 1 bilhão e 600 milhões de muçulmanos no mundo. Se 20% for radical, nós estamos falando de 320 milhões de extremistas. Então não é um número para se desprezar. Aí você tem o Pew Research Center, é um instituto de pesquisa americano, que ele avalia e analisa fatos que têm chance de causar impactos globais. E ele diz, por exemplo, que a religião que mais cresce no mundo é o Islã e por alguns motivos específicos. Então o islamismo, ele tem como o evangélico, ele tem o ide de Jesus, ide por todo mundo, pregar o evangelho, vocês vão fazer discípulos, vocês vão batizar as pessoas. Essa foi a ordenança de Jesus aos apóstolos, essa é a grande comissão, é a grande razão de ser da igreja. Vocês não vão ficar apenas em Jerusalém, vocês vão para a Judéia, vocês vão para Samaria, vocês vão para os confins da terra. E aí você pega aquele time que ele formou de 12 menos um, que era Judas, mas depois Paulo, e você vê que eles se organizaram para realmente se expandir. Você pega Tomé, um apóstolo, ele foi parar na Índia. Ele levou o evangelho até a Índia. Você pega os outros apóstolos, todos eles viajaram, todos eles se dedicaram a sua vida nessa expansão. Então, da mesma forma que o cristianismo ele está sobre esse mandamento, só que a diferença é que ele vai no amor, ele prega o amor, ele vai pregar o evangelho e vai te dar a opção de acreditar nisso ou não. Os islâmicos estão debaixo dessa mesma missão. Então, o islamismo radical, ele crê que o Islã tem que ser a única religião do mundo. Então, com isso, qualquer outro líder religioso ou qualquer outro membro de qualquer outra religião que não seja o Islã se torna o infiel. Então o judeu é o infiel, mas o cristão também é o infiel. As maiores perseguições a cristãos que hoje acontecem no mundo são imprimidas por extremistas radicais islâmicos. Na Índia, eu te contei aqui em off que queimam igrejas. Nós temos uma igreja em Bangalore, na Índia, e mais alguns missionários em algumas outras cidades. Então tem fases que eles mandam notícias. Queimaram 200 igrejas na Índia. Então quem são esses? São os islâmicos fundamentalistas. Eles não toleram a presença de outras religiões. Só que aí você tem uma visão interessante, porque você fala, cara, como que isso vai acontecer no longo prazo? Que papel que isso teria nesse cenário escatológico? Você fala, poxa, o islamismo tem crescido como a maior religião que cresce no mundo. A partir do quê? Você tem primeiro as imigrações, então você pega a Europa hoje está quase islamizada. Na França, cada 5 franceses, um é islâmico. Então como esse fenômeno está ocorrendo? Porque não era a religião oficial de nenhum desses países, todos eles eram cristãos. Então como que o Islã está ganhando tanta força assim na Europa, nesses países? E aí essa pesquisa explica, uma pesquisa que inclusive foi reportada pela revista Exame em março de 2017, ela explica que pela taxa de fertilidade, os islâmicos estão conseguindo transformar as culturas das nações. Então como é que é isso? Se você pega mulheres muçulmanas, elas têm uma taxa de fertilidade muito superior às outras. Então você pega, por exemplo, na Alemanha. A Alemanha, a taxa de fertilidade é 1,3. Natalidade. Fertilidade e natalidade acaba dando na mesma. Eu tive essa dúvida e eu fui pesquisar e o termo oficial é fertilidade. Por isso que eu estou usando fertilidade.
Então eles têm 1,8. França é 1,8. A média, tá. Inglaterra é 1,3. Espanha é 1,1. Holanda é 1,1. Tá envelhecido, né? São países envelhecidos. Tá envelhecido e, em contrapartida, os islâmicos que estão migrando para lá, a média deles é 8,1. 8,1. Na média. Na média na Europa. Em outros lugares do mundo, a média total dá 3,1, enquanto as outras mulheres no mundo é 2,1, que já é superior. E o que é preocupante? Para você manter uma cultura, você não consegue fazê-la por mais de 25 anos se você não tiver essa taxa de fertilidade acima de 2,3. Você não consegue manter essa cultura. Se essa taxa de fertilidade cai para 1,8, essa reversão fica impossível. Nunca mais aquela cultura vai voltar. E o que está acontecendo agora? Então pensa, eu casei, eu tive um filho. Tá. Aí o meu filho casou e ele teve só mais um filho. Então eu tenho 4 avós para um neto, esse neto só teve mais um. Então isso, na terceira geração, eu já tenho 1/4 das pessoas que eu tinha na geração dos avós. Isso vai encolhendo a população. E isso vai encolhendo também a cultura. Então esses países tradicionalmente cristãos, com a sua cultura própria, eles vão sendo islamizados, a sua cultura vai sendo transformada. E essa é uma estratégia que tem funcionado muito, porque você pega, por exemplo, Índia, a previsão é que na Índia, 2050, haja o maior país islâmico do planeta. Você pega o próprio Estados Unidos, a previsão é que o número de islâmicos cresçam bastante, mas na Europa, em algum tempo, talvez 2050 também, o Islã seja a maioria em alguns desses países. E aí que transformações além das culturais vão acontecer? Se existe realmente essa fome por proselitismo, se eu não consigo tolerar outras religiões, se eu não consigo tolerar outras formas de pensar, se eu não consigo tolerar outras culturas, onde que isso vai terminar? Então também é importante, não são todos os islâmicos que têm essa impressão, não são todos extremistas. Essa pesquisa ela também avaliou a percepção de islâmicos em relação a grupos como o Estado Islâmico. E aí você pega, por exemplo, no Líbano, 100% dos entrevistados islâmicos são contra o terrorismo do Estado Islâmico. Na Jordânia, 94% dos islâmicos foram contra. Só na Nigéria, que é a casa do Boko Haram, que 14% apenas foi a favor. Mas então a massiva maioria dos islâmicos são contrários a esse tipo de investida.